Rapaz, ontem teve uma declaração do pai do Neymar. E aí, tem um cara na internet que costuma fazer uns vídeos que a gente sempre reage aqui. Ele costuma ter uma opinião tanto quanto contundente. Só que nesse caso, eu acredito que ainda mais. Porque ele, além de tudo, de excelente jornalista que é, ele também é torcedor do Santos. Então, ao que tudo indica, estamos vindo aqui a caminho de um dos grandes vídeos, tá? Ô Neymar, pai, vem cá, me explica um negócio aqui pra ver se o meu almoço vai cair legal. Pra ver se eu não vou ter uma indigestão daqui a pouco. Se jogar, amém. Se não jogar, beleza? É isso. Esse é o pensamento. Foi esse o pensamento. Valeu, Pedrão. O Neymar assinou o contrato com o Santos. Tamo junto. Como é que é? Me explica melhor isso aí. Nós vamos até fazer um react disso hoje. Nós vamos reagir juntos ao principal trecho da entrevista do Neymar pai ontem em Bragança. Porque não é possível isso aqui. Todo respeito, isso aqui não é possível. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 360 mil inscritos. Estou perdido, já estamos batendo 400. Olha... Essa entrevista pegou muito mal, evidentemente. Agora, eu só posso, já de antemão falando, né? Eu só posso avaliar no momento que eu tiver noção de como foi feito o acordo pro contrato. Se o pai do Neymar tiver respaldado, aí tu tem que ficar puto com o Santos. O torcedor do Santos tem que ficar puto com a sua diretoria. Não com o pai do Neymar por estar falando. Se lá no contrato, na hora que os caras fizeram, tava tipo assim, vamos trazer ele pra se recuperar aqui, e aí a gente tenta colocar ele pra jogar, mas são 6 meses pra ele se recuperar no Santos e tal. Ih, irmão, aí ele tá falando a verdade. Tu pode achar ele safado, pilantra? Pode, mas tu tem que ficar puto com outra pessoa, tá ligado? Não com o cara, tu tem que ficar puto com o Santos. Ficar perdendo tempo falando do amistoso. Valeu, Tadinho. Só dou graças a Deus do Santos não ter tomado mais. Os caras trotando. Os caras fizeram 3 gols no Santos trotando. Diferença física brutal. Se a gente já percebe a diferença física do Santos para os times da Série A, imagina para um time da Bundesliga. Ah, mas foi o 7º colocado da Bundesliga, estava no final da temporada, pois Vamos falar real. O Santos não bate de frente. Jogando sério, o Santos não é melhor que o Red Bull Bragantino. Quem dirá que o Red Bull Leipzig, que é melhor que o Red Bull Bragantino, que é o carro forte da franquia, pô. A verdade é essa, gente. A verdade é essa. Hoje o Red Bull Bragantino, mas pode jogar com o Santos e perder. Pode jogar com o Santos 10 vezes e perder 10. Dito isso, é um time melhor que o Bragantino. É um time melhor que o Santos, que vai fazer uma temporada melhor que o Santos e que vai fazer frente melhor que o Santos. A verdade é essa, mano. Muito mais inteiro que o Santos, enfim, não vou perder tempo. Eu quero só, no momento em que a gente estiver analisando essa continuidade ou não do Neymar, falar um pouquinho da postura do Neymar ontem em campo, que me chamou a atenção. Mas o Red Bull Leipzig é melhor que qualquer um do Brasil, então não faz sentido. Não, é melhor do que os times do Brasil. Dito isso, se ele joga sério contra o Santos, ele faz 26. Se ele joga sério contra o Flamengo, ele pode ganhar, mas não vai ser um atropelo. Se ele joga sério contra o Palmeiras, ele pode ganhar, mas não vai ser um atropelo. O Red Bull Leipzig, ele é o 7º colocado da Bundesliga, pô, tá ligado? Não é como se ele tivesse sido campeão da Alemanha, entendeu? Atenção, e a gente vai tentando captar sinais. Sinais estão no ar, né? Detalhes. O inimigo mora nos detalhes. Vamos reagir a esse trecho aqui que a TNT Esportes publicou. Para mim, o principal trecho de tudo que foi falado pelo pai do Neymar ontem em Bragança. Esse aqui, quando eu ouvi, eu tava indo dormir. Aí eu tava lá, rolando a timeline, pá, aparece isso aqui. Eu falei, rapaz, é sério? É sério? Vamos lá. Não tem impeditivo. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos. Para quê? Para ele se recuperar. Esse é o projeto. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Como o Santos precisou que ele jogasse no Paulista, senão a gente teria dificuldade, a gente teve que antecipar a entrada dele dentro de campo. Vamos lá, pausar aí, vamos parar aí. Mas já tá tudo errado. Antecipar já parte da premissa de que tá fazendo algo antes da hora prevista. Então, já não é bom pra questão física do próprio jogador. Você tá colocando um jogador que não tá 100% antecipando por uma questão de necessidade. Já tá errado. Se o contrato é pra se recuperar, tá errado. O Neymar ou o Neymar pai tá errado? Não, mas o Santos como clube de fazer um contrato como esse, você indo disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, não precisa nem entrar no mérito de que tá errado. Então já começa tudo absurdo daí, né? Neymar veio pra se recuperar, se jogar, amém. Como é que é, Neymar pai? Então, assim, ele poderia ter passado esses meses, já que a ideia era se recuperar, se jogar, não sei, amém, tomara.
Ele poderia estar fazendo isso numa clínica de recuperação, numa academia, né, num espaço onde ele pudesse fazer, na casa dele, com os profissionais, com o fisioterapeuta, não recebendo 4 milhões por... Bom, um contrato de produtividade, a gente sabe, é uma realidade. Existem vários contratos de produtividade. A gente está apostando, mas a gente não sabe como é que vai estar. Se conseguir jogar e performar, vai receber. E vai receber um valor muito alto por isso, porque a gente sabe que se jogar e performar, você vai ser o melhor de todos. E pá, entendeu? Dá pra fazer, pô. Por mês, pô. Ué, o Santos virou agora centro de reabilitação de jogadores? Ele veio pra jogar. Ele veio pra se recuperar e jogar. Como assim? Se jogar, amém. Então, se jogar, amém. É engraçado. O pai do Neymar, em outros momentos ontem, falou em risco. Não, porque, poxa, a gente assumiu todos os riscos. Não, quem assumiu o risco disso aí foi o Santos, que tem um valor mensal para arcar todo mês. Mensal todo mês? Maravilhoso. Boa, Jorge. Tem um valor mensal para arcar alto. Tem uma destinação de 3/4 de cada patrocínio que fecha ao Neymar. Só para ele ficar se recuperando? Só para ele... Não, é para jogar, meu Deus do céu. O projeto... É engraçado. O pai do Neymar fala, se jogar bem. Meu Deus, esse projeto, para fazer sentido, precisa que o Neymar esteja em campo. Quantas vezes você já me ouviu falar isso aqui? Antes do Neymar chegar e depois da chegada do Neymar. Gente, é importante a visibilidade, o marketing, a mídia, tudo que o nome do Neymar agrega, a simples chegada dele traz... Mas para este projeto fazer sentido, ele precisa estar em campo. É alguma mentira? Eu nunca disse isso aqui. Já disse 500 vezes. Aí vem o pai do Neymar e diz, não, se ele jogar, amém. Como assim? Ele tem que jogar. É engraçado, né? O pai do Neymar fala de riscos assumidos. O Santos assumiu o risco, nesses 5 meses, de estar lá pagando o salário do cara, de estar lá destinando as verbas de publicidade para o cara, sem o cara dar nenhum retorno técnico ao Santos, porque não tem no contrato, até onde sabemos, alguma cláusula que proteja o Santos, tipo assim, pô, se nesse período de 5 meses o Neymar não conseguir jogar, a gente faz um abatimento aqui, o Santos tem um redutor aqui no que o Santos tem que pagar? Não tem. Não se abriu mão de 1 centavo. É ou não é verdade, Neymar pai? Agora, não, se jogar, tudo bem. Como assim? Se jogar, tudo bem, mas o dinheiro está na conta. Se jogar, tudo bem, mas os 4 milhões fixos de salário que o Santos tem que pagar estão na conta. É a informação que o Ricardinho Martins já traz há muito tempo, que o fixo é esse. Outros colegas também trazem, o GE publicou. É no mínimo isso, fora o que tem de patrocínio. Ainda tem mais uns 85 milhões que estão calculando aí o valor total de patrocínios que vão chegar ao pai do Neymar. Então, essa operação vai dar mais de 100 milhões de reais destinados ao Neymar, à empresa do Neymar, nesses 5 meses. Para dizer que se jogar, amém? E o retorno técnico para o clube? Não é importante nesse momento? Agora, esse papo aqui de que o Neymar no Campeonato Paulista forçou para ajudar o Santos. Então veja bem, eu acho que temos uma meia-verdade aqui. A verdade é, se o Neymar não tivesse jogado, não tivesse chegado no Campeonato Paulista, o Santos não passaria de fase. Tá aqui um cara que acompanhou os jogos do Santos, narrou vários, narrei o Sansão na Vila, narrei a estreia do Neymar contra o Botafogo, narrei o jogo contra o Água Santa, narrei a semifinal contra o Corinthians e Itaquera, não passaria mesmo, é verdade. Agora, dizer que o Neymar forçou uma minutagem, porque senão o Santos não classificaria, isso é assumir uma irresponsabilidade, porque nessa hora tá faltando alguém chegar e dizer, fiz porque quis, eu mandei, eu determinei, eu dei a palavra final pro Neymar ter essa minutagem, que vocês vão lembrar que a minha pergunta pro Neymar depois da estreia dele contra o Botafogo é exatamente nesse sentido, minutagem, eu tava preocupado com isso, porque eu sabia que isso ia dar merda. Tava na cara que se ficasse nessa de forçar quarta domingo, interior, Santos interior, ia dar merda para um cara que ficou 1 ano se recuperando de LCA, voltou em novembro, jogou 2 joguinhos, 15 minutos cada um e machucou de novo. Claro que ia dar. Eu perguntei para ele, pô, como é que tá essa discussão interna? Ele, não, a gente tá conversando e tal. 3 dias depois, 4 dias depois, ele estava em Novo Horizonte, titular no jogo às 4 da tarde. Tendo jogado só 45 minutos na quarta-feira contra o Botafogo e apresentado todas as dificuldades de mobilidade que a gente sabe que ele ainda apresenta nesse momento, são naturais. Outra coisa, o pai do Neymar vai ignorar aqui que naquele momento a gente estava na iminência da convocação do Dorival Júnior para os amistosos contra a Argentina e Colômbia e havia um fortíssimo desejo do Neymar de estar naquela data FIFA. E o Neymar pode muito bem ter forçado essa minutagem
também para se colocar como uma opção disponível para o Dorival Júnior naquele momento. Isso aqui não é citado pelo pai do Neymar. O Dorival Júnior dava entrevista naquela época dizendo que estava centrando o projeto, a ideia de time, na figura do Neymar, que tinha acabado de voltar, meu Deus do céu, de um ano fora. O Dorival falava isso na coletiva. Isso o pai do Neymar não fala. Que havia esse desejo de seleção e que muito provavelmente o Neymar pode ter apressado essa minutagem para isso. Outro tema que nós estamos repetindo aqui no canal há muito tempo. Muito confortável o se jogar, amém. Não, peraí, ele veio para se recuperar. Nossa, que recuperação cara. Uma recuperação de 105 milhões de reais. Ele não veio só para isso. O Santos oferece ao Neymar, eu digo que tem uma meia-verdade, também passa por aí. O Santos oferece ao Neymar uma condição em termos de ambiente, estrutura talvez não, né? Mas em termos de ambiente, oferece uma condição que o Neymar não encontraria em nenhum outro clube para fazer esse processo de recuperação. Tranquilidade, carinho da torcida, né? O conhecimento que ele tem do clube, uma história que ele tem no clube, na cidade. Ele não encontraria isso em nenhum lugar. Mas o projeto não pode ser só isso. Neymar, pai, não pode ser só isso o projeto. O projeto é muito maior que isso. Ele tem que estar em campo. Ele tem que ajudar em campo. O Neymar ajuda fora de campo até um determinado momento. A ajuda necessariamente precisa vir lá de dentro. Vamos terminar aqui, vamos lá. Isso também fez com que a gente atrasasse o nosso processo de recuperação dele. Entendeu? Mas naquele momento a gente precisava. Agora não, agora a gente está com tranquilidade recuperando, que esse é o seu primeiro projeto. Calma, agora a gente não está com tranquilidade. Desculpa. Não. Agora precisa mais ainda. Porque, tudo bem, se não classifica no Paulista, péssimo, né? Não chega nem numa semifinal. Os 4 grandes chegaram de novo na semifinal. Tinha uns aninhos que isso não acontecia. O mínimo era isso. Beleza, chegou. Mas se não ganhar o Campeonato Paulista, se ganhasse o Campeonato Paulista, puta, maravilhoso, o Santos está precisando de um título. Se não ganhasse também, amém. Né, Neymar, pai? Se ganhar, tudo bem. Se não ganhar, amém. Agora, Campeonato Brasileiro, se o Santos cai de novo, aí, meu irmão, aí é tragédia. Não é que agora tá... Não, agora estamos mais tranquilos. Não. A prioridade tinha que ser agora. Então, o Neymar pai está admitindo que houve um erro. Todos erraram. Todos que permitiram isso erraram. Que o Neymar se machucasse lá atrás como machucou, depois machucou de novo. Houve um erro, então, esticaram muito a corda, né? No Campeonato Paulista. E eu tô falando sobre isso aqui, e o Neymar pai revela. Só que ele tá dando uma argumentação que não me... Eu fico pensando, um cenário do Neymar saindo do Santos. A gente sabe que ele não vai, porque... Vamos lá. Se ele não voltar a sofrer lesões, continuar jogando, tecnicamente a gente sabe que ele é acima dos demais, aí ele pode corresponder e aí voltar a ter mercado que as pessoas vão olhar e falar, tá, ele ainda tá ali e a gente ainda pode contratar, beleza. Aí, agora, nesse cenário, ele não volta pra nenhum time que vai disputar a Champions League. Ponto. Ele teria um mercado ali da MLS e um mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele não fecharia com nenhum dos outros 3 times de São Paulo. Nenhum dos outros 3 times de São Paulo. Acho que não iria fechar. Porque, tipo assim, no Flamengo, o Flamengo e o Botafogo, talvez o Flamengo por ter a sua condição e o Botafogo também por estar hoje como uma das potências, poderiam, mas eu acho que no estilo de administração que eles têm hoje, nenhum dos dois traria. Vasco e Fluminense, pra mim, são 2 que trariam, mas que não teriam condições de trazer. Então, inviável. Eles iriam querer, ia ser aquele negócio, né? Vasco diz ao Neymar que aceita. Pena que Neymar não perguntou nenhuma, né? Então, tipo assim, não teria como você viabilizar. Então, no Rio, eu já não vejo cenário onde ele atuasse. Cara, eu posso falar um único clube do Brasil que eu conseguiria ver um cenário do Neymar indo com base no estilo de contratação e com o potencial financeiro que tem? Cruzeiro, viu? Por incrível que pareça. Eles estão nessa de fazer contratações midiáticas, eles estão colocando um dinheiro na mesa, ele chegaria já com, a estrutura toda montada para receber, mas aí... E ainda tem um outro caso, né? Ele teve aquela situação com o Cruzeiro que a torcida do Cruzeiro aplaudiu ele num jogo contra o Santos e que, ele criou ali uma simpatia com o Cruzeiro. Eu acho que seria um único cenário, assim, possível, considerando a parte financeira, a parte estrutural do clube e a parte de como a diretoria toca suas contratações. Fora isso, não sei, tá ligado? Não sei. Me convence. E não tem esse relaxamento de dizer, não, agora tá tranquilo, agora a recuperação não tá tranquilo, o Santos tá na zona de rebaixamento. O Santos tem 8 pontos em 30 disputados no Campeonato Brasileiro. 8 de 30.
Tá na zona, ganhou um jogo de um adversário direto e continuou dentro da zona de rebaixamento, tá com o pé na lama. Não tem tranquilidade nenhuma agora não. Agora precisa mais ainda. E uma saída do Neymar agora se daria justamente no momento em que o Santos mais precisa. Ele precisa muito mais agora do que ele precisava em fevereiro. Ele também precisava em fevereiro. Agora ele precisa muito mais. Agora o sarrafo é outro. Agora o nível das competições é outro. Agora o nível dos adversários é outro. Agora o bicho pega. O buraco é mais embaixo. Seguimos. E o segundo projeto sou eu, na minha pessoa física da NR Sports, ajudar o Santos, junto ao Marcelo Teixeira, a reestruturar o clube. Entendeu? Eu tenho certeza que isso já está renovado. Eu vou ficar com o Marcelo até alguns anos, enquanto a gente conseguir resolver. Mas o Neymar não. O Neymar a gente vai decidir, vai depender realmente dele. Ele vai fazer as suas escolhas com relação a tudo isso. Percebam. O Neymar pai, independentemente se esse vínculo continuará ou não, o Neymar pai deixou claro que ele continuará no dia a dia do clube durante muito tempo. Percebam, ele não garante que o Neymar continue, mas ele continuará ao lado do presidente Marcelo Teixeira, investindo na recuperação do Santos. Recuperando categoria de base, melhorando as instalações, fazendo reformas, obras, né? Levando o Marcelo Teixeira lá para dar marretada, lá ele, na obra, pá, né? No City o Guardiola aceita ele, no Arsenal ele tem espaço. Pô, gente, eu devo ser o maior fã vivo do Neymar, mas eu acho que vocês às vezes estão em outra realidade, mano. O presidente estava se divertindo. Tá claro aqui que existe uma parceria entre Neymar pai e Marcelo Teixeira desde a campanha. Porque na véspera da eleição, vocês lembram, daquele dezembro de 2023, um dia antes da eleição, um sábado, Marcelo Teixeira foi até Mangaratiba, tirou uma foto na casa do Neymar em Mangaratiba com o pai do Neymar. E postou, pá! Aí ganhou a eleição no dia seguinte, né? Belo cabo eleitoral. Ou não, foi na sexta e a eleição foi num sábado, é isso? Belíssimo cabo eleitoral, né? Belíssimo. Na véspera da eleição, essa foto rolou. Então não é de agora essa associação, essa parceria Neymar pai e Marcelo Teixeira, ela não começou agora. Eu só fico me perguntando o seguinte, duas coisas na verdade. Primeiro, qual é o objetivo final do Neymar pai? Porque vamos lá, enquanto o Neymar está no Santos, o Neymar pai tem um interesse óbvio, lógico, de ajudar o clube. Pô, ele ajudando o Santos, ele está ajudando o Neymar, certo? Se ele melhora as instalações do Santos, o Neymar usufrui disso. Sim. Se ele melhora as condições de trabalho do Santos, o Neymar usufrui disso. Tudo bem. Mas se o Neymar sai, qual é o objetivo então? É apenas de maneira generosa ajudar o Santos? Ou o objetivo é investimento? Porque investimento, você sabe, né? Investimento pressupõe um aporte para que você retire mais num determinado espaço de tempo, né? Investimento é isso, você está investindo numa coisa que vai te dar retorno, ou pode te dar prejuízo se for um investimento ruim. Saindo o Neymar em junho, em que termos essa parceria se daria e qual seria o objetivo dela? Segunda pergunta, se o Neymar sai e o torcedor fica chateado com a maneira como ele sairá, caso isso aconteça, né? Haverá clima? Como é que fica essa relação do pai do Neymar determinando alguns destinos do clube, né? Sendo tão influente no dia a dia do clube, mas o Neymar talvez indo jogar até em outro clube brasileiro, provocando esse incômodo, essa irritação do santista, fazendo o santista se sentir traído. Como é que fica? Eu acho muito curioso. Em outros momentos, nessa passagem do Neymar pai pela zona mista, algumas frases foram impactantes também. Ele pergunta assim, qual é essa história da renovação? Dia 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não, de dizer se quer renovar ou não. O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final? O que ele quer dizer com isso aqui? A minha interpretação é a seguinte, o Santos tem condição de pagar realmente aquilo que o Neymar merece? O Santos tem condição de... Aí ele pergunta assim, o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar?
Não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Agora o Neymar tem mercado. Olha, ninguém é melhor do que o Neymar Pai para saber se o Santos tem condição ou não. Tem estrutura ou não. Ele conhece bem. Ele sabe como é cada cantinho do Santos. Cada cantinho do CT, cada cantinho da Vila Belmiro. Ele sabe. Ele está fazendo uma pergunta retórica. Ele sabe se o Santos tem condição ou não. Ele sabe se o Santos tem interesse ou não na renovação. Mano, esses próximos dias aí, essas próximas semanas envolvendo renovação ou saída do Neymar, transferência para outro clube, vão ser um caos, tá ligado? Porque se você parar pra pensar, é uma situação, cara, que... Vamos lá, o Santos tá na merda. Ele tem um cenário. Pô, entra, mano, faz um milagre que a gente brinca. Nem Noé carregou tanto animal que nem ontem no jogo. Ele joga só o primeiro tempo. Mas é um negócio assustador, pô. Ele tenta fazer uma jogada com o Tassiano devolve um 2 na puta que pariu. Ele coloca o Tiquinho na cara do gol, um passe do meio de campo, Tiquinho perde o gol. Depois ele faz um outro lançamento nas costas do zagueiro, o jogador do Santos volta, não vou lembrar quem foi agora. O moleque faz um cruzamento chutando o chão, a bola vai no pé do jogador do Red Bull. Enfim, ele constrói e os caras matam. Agora, claro que aí já vai uma opinião muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Pra mim, quando o cara fica rico, e é o caso do Neymar, que é bilionário, o que tem de mais legal pra você jogando futebol? Pô, você virar ídolo de um clube. Você saber que quando tu for avô, os teus netos vão entrar lá e vagabundo vão falar: esse aqui é o neto do cara, tá ligado? Isso aí é foda. Mas, como é que isso vai ser feito? Porque se ele fica e salva o Santos, aí esquece. Vira mais ídolo ainda, pode ir pra onde quiser, salvou o Santos. Pô, foi extremamente importante. Se ele fica e o Santos cai, tá, ele não abandonou o Santos, mas, pô, não teve êxito na missão. E agora, como é que vai ser? Porque é que vai precisar dele. Agora, se ele sai e o Santos cai, eu acho que pode ser o pior dos cenários em relação à idolatria dele para com a torcida do Santos. Porque aí seria tipo assim, pô, a gente precisava pra caramba, ele meteu o pé e a gente caiu, tá ligado? É uma decisão que vai ser muito difícil pra ele tomar, e eu, pô, entendo perfeitamente o público num geral que fica muito ali muito dividido sobre o que ele vai fazer, mas, mano, eu não consigo ver muitos lados positivos. E o lado positivo que tem, talvez seja o lado mais... Pô, quer, mano, ele conseguir carregar os animais do Santos, salvar o time, e aí, pô, mas até lá, mano. O Santos é um time endividado, não que seja uma exclusividade do Santos, mas é um time muito endividado, que não disputa Libertadores, que não disputa a Sul-Americana, que disputava a Copa do Brasil, foi eliminado precocemente, que disputa apenas o Campeonato Brasileiro e tá na zona de rebaixamento. É complicado demais, velho, tá ligado? Claro que ele sabe. Agora, ele tá adotando um discurso... Porque, mas como é que você extrai receita disso? Porque o Neymar, esquece. Ele vai ser igual uma vaca ali e o Santos tá mamando na teta o tempo inteiro de engajamento. Engajamento, me dá engajamento, Neymar. Eu preciso disso pra conseguir ganhar dinheiro. A verdade é essa, eu tô mentindo? Neymar daqui a pouco já tá lá falecendo e os caras tão lá, mano. Tentando. Vamos farmar. Dito isso, mano, patrocínio, irmão. O Santos tá com 7K do tamanho da camisa, pô. Você percebe que tem uma camisa do Santos no meio do 7K. Não é que tem um 7K no meio da camisa do Santos. Tu vai fazer mais o quê? Tu não disputa a Copa do Brasil. Tu disputava, foi eliminado pro CRB. Tu não disputa a Sul-Americana. Tu não disputa a Libertadores. Tu disputa a Série A até agora muito mal. Como é que vai tirar a receita? Você tem um custo alto, você não tem receita, você precisa pagar a dívida e ainda assim você precisa ter um resultado esportivo minimamente aceitável. É difícil, entendeu, mano? Complicado, mano. E as contratações do Santos, ao que parecem, muito mais caras do que justificáveis. O Santos gastou uma bolada no Tassiano. O que é o Tassiano até agora no Santos? O Santos gastou uma porrada de grana no Roleiser. O que ele fez até agora no Santos? E o Santos sofre do mesmo problema que o Vasco, né? Que apesar de ter um estádio raiz, eu acho foda pra... O Palmeiras vai jogar no Allianz, vai tirar 4, 5 milhões de receita. O Santos vai jogar na Vila, vai tirar 500 mil. Paga o custo operacional do jogo, pelo menos? É difícil, mano. Que ou ensaia uma saída, ou empareda o Santos para colocar na mesa valores muito maiores do que coloca hoje. São 4 milhões de reais, 4,1 milhões de reais fixos, que o Santos paga diretamente para o Neymar, e 75% que o Santos destina a NR Sports de cada contrato de patrocínio fechado depois da chegada do Neymar. Aí tem direito de imagem, tudo, você faz um bolo aí, isso vai dar no total mais de 100 milhões de reais. Parece que o Rosário Central anunciou o Di Maria. Procede? Eu acho que tudo está sendo conduzido de uma maneira, eu vou dizer, perigosa. Perigosa. Teve um vídeo recente que eu fiz um alerta aqui ao Neymar. Falei, Neymar, o negócio é o seguinte.
todo aquele carinho que você recebeu, e eu estava lá, e eu vi as pessoas emocionadas, e eu narrei a emoção das pessoas no momento da chegada do Neymar, e acho que foi bonita, genuína, né? Uma demonstração de esperança do torcedor do Santos que estava desesperançoso, acabando de voltar de uma Série B, defendia as pessoas que se emocionaram e que foram atacadas por isso. Agora, existe um cuidado que o Neymar precisa ter para que esse carinho não se transforme em revolta, que o torcedor não se sinta traído nesse momento. Porque esse papo de, não, ele veio 5 meses para se recuperar. Muito bem, ele veio 5 meses para se recuperar, ganhando 105 milhões de reais, aí ele recupera, e um mês depois ele está em outro clube, sem dar retorno técnico algum ao Santos. Esse papo ele tá... E aí é óbvio que cada um pensa em si. O representante do Neymar, que é o pai dele, na hora de sentar numa mesa para negociar, primeiro ele tem que pensar no Neymar. Não digo nada diferente, mas ele não pode pensar só no Neymar. Sim. Ele precisa pensar no impacto das suas ações para a instituição. Assim como a chegada do Neymar foi um ponto de virada dentro do Campeonato Paulista, a saída do Neymar deixaria o Santos de cabeça para baixo agora, numa briga contra o rebaixamento. Esquece, irmão, esquece. Neymar sai, o Santos cai. Simples assim. Neymar vai embora, o Santos vai para a segunda divisão. Vai ficar mais difícil trazer reforço, vai ficar mais difícil encorpar o elenco na janela, vai ficar tudo muito mais difícil, vai ficar mais difícil achar novos patrocinadores, gerar novas receitas, vai ficar difícil manter o sócio-rei em patamares elevados, vai ficar difícil ter exposição na TV aberta, porque sem o Neymar vão se interessar menos pelos jogos do Santos. Eu não vou mentir, da minha parte eu comecei a assistir, assim, não que eu não assistisse, porque graças a Deus eu trabalho com o que eu sempre sonhei, eu comento futebol e eu assisto todos os jogos, principalmente quando chega ali um final de semana de Série A, assisto o jogo o dia inteiro e faço a live à noite, assisto o jogo o dia inteiro e faço live à noite, até pra ter uma propriedade pra falar. Só que, especificamente, os jogos do Santos não vinham na minha primeira prateleira de prioridade se estivesse acontecendo 2, 3, 4 jogos ao mesmo tempo. Quando o Neymar tá em campo, desde que ele voltou, eu assisto tudo. Por exemplo, esse amistoso do Santos com o Red Bull, eu assisti o primeiro tempo, o Neymar saiu e parei de assistir. Acabou o jogo pra mim. E eu acredito que da mesma forma que eu faço isso, muitas outras pessoas fazem, né? Então, é complicado. Isso aqui que ele tá falando faz sentido. Neymar sai, o Santos cai. A equação é essa. E isso não parece ser considerado nas entrevistas do Neymar, nem na fala do pai do Neymar. Muito menos na fala do pai do Neymar. E ontem eu falei que queria destacar uma questão do comportamento do Neymar no amistoso. O Neymar me parecia, eu estava vendo o jogo, em alguns momentos isso era captado pelas câmeras, em outros a imagem não mostrava, mas o pessoal do De Olho no Peixe estava lá, o Felipe, o Jean Nascimento estavam lá narrando o jogo, o Panda estava lá, eles estavam contando isso. Olha, o Neymar está muito irritado. Olha, o Neymar está o tempo todo reclamando. Olha, o Neymar está cobrando, está dando bronca nos companheiros. Olha, o Neymar bateu boca agora com o Zé Ivaldo, foi para cima do Zé Ivaldo. Deve ser muito irritante para um cara como o Neymar, com o nível que ele tem, jogar com caras, por exemplo, como o Tassiano, que não consegue acertar um passe. Ontem teve outro desempenho constrangedor, um pouquinho ali que eu vi do amistoso. Deve ser muito frustrante jogar com determinados jogadores no elenco. Ele tem autoridade, tamanho para cobrar os caras. Só que eu acho que isso tem mostrado, e talvez a decisão do Neymar de sair, ou essa dúvida que está na cabeça dele, se fica, se não fica, vá muito nessa linha, do Neymar olhar e falar, isso aqui não, com essa galera aqui não vai dar. Esse elenco aqui não vai dar, e eu não quero ficar marcado por um rebaixamento, eu não quero ser responsável por um rebaixamento. Eu acho que esse papo não existe. Não tem como esse bagulho de não querer ficar marcado por rebaixamento, pô. Mano, pode cair 3 meteoros na Vila Belmiro e dentro desse meteoro viu o Cristiano Ronaldo, o Messi. Mano, pode acontecer o que for. O ano do Santos vai estar marcado pela volta do Neymar. Ponto. Se ele sair ou se ele ficar e o Santos cair, vai ficar marcado de qualquer jeito. Não é tipo assim, eu não quero essa marca porque, vai ser ruim. Se ele sair, vai ficar marcado. Se o Santos cair,
cair, vai ficar marcado. Vai todo mundo falar sobre o ano que o Santos caiu, que foi o ano que o Neymar voltou, ponto. Ah, se ele ficar e o Santos cair, o foco vai ser ele, mano, o foco vai ser ele de qualquer jeito, tá ligado? De qualquer jeito. Tipo, não existe cenário que ele consiga desviar o foco dele num eventual rebaixamento porque ele saiu 6 meses antes de acontecer, tá ligado? Rebaixamento, eu vou picar a mula. Do ponto de vista profissional, eu entendo 100% essa decisão. Se o Neymar chegar e falar, pra mim não vai dar não, vou embora. Do ponto de vista sentimental, do ponto de vista de torcida, do ponto de vista de idolatria, de paixão, isso vai ser uma bomba caindo dentro do Santos. É uma bomba na arquibancada do Santos. O santista vai falar, porra, irmão, na hora que nós estamos precisando, eu sei que é difícil para você, mas sem você é pior. Na hora que nós estamos precisando, você vai embora, vai ser muito difícil controlar esse sentimento do santista caso o Neymar vá embora. E aí você tem declarações que vão dando uma noção de egoísmo. Ah, beleza, deixa o Santos aí, vamos seguir a vida. Se jogar, amém. É um caldo que vai piorando tudo. É um caldo de ações ruins, impensadas, de pouca sensibilidade, que piora tudo. Essa fala do pai do Neymar ontem, eu considero um desastre. Para fazer um resumo do que eu penso de tudo isso aqui, um desastre. Um desastre. Se jogar, amém, eu considero uma fala absurda. Mais do que um desastre. Eu considero um disparate, um desatino. Se jogar, amém. Por que isso não vale nas duas pontas do contrato? Se pagar, amém. Se receber o contrato, amém. Se receber os valores lá mensais, amém. Ué, o amém só vale para um lado. Pô, mano, eu vou traçar um paralelo aqui, que é claro, não é equivalente, porque a contratação do Neymar é uma contratação que evidentemente é maior. Mas, pô, um cenário parecido é a volta do Coutinho pro Vasco, pô. Só que, tipo assim, o Coutinho, pô, é um cara criado no Vasco que fez sucesso na Europa e voltou, que a torcida queria muito. O Neymar é um cara criado no Santos, fez sucesso na Europa e voltou, que a torcida queria muito. Os dois tendo problemas na parte física e tendo problemas ali sobre reincidência de lesão e tal, e um custo alto, acima do que o clube que eles jogam está habituado a pagar. Ponto. Os dois jogando num elenco limitado que tem um nível técnico abaixo do nível dos dois. Ponto. São várias situações ali similares. E o Coutinho, quando chega, também começa a ter problema com lesão ali, e aí ele, não joga, e aí tal. E ele, começa a treinar o triplo e se mostrar puto com a situação e querendo render e tal. E eu não tô falando que o Neymar não tá puto e que ele não treina. Só que se você for perceber a situação em relação ao staff de um jogador para outro, o Coutinho, em todo esse tempo, acabou que não teve, uma polêmica, não teve uma fala, não veio pai, assessor, amigo, a que pariu falar qualquer coisa que fosse, tá ligado? E com o Neymar já é um completo oposto. Eu acho que isso atrapalha muito mais do que ajuda, tá ligado? Mas muito mais do que ajuda. Às vezes eu acho que o pessoal fica numa situação como se estivesse defendendo e só prejudica e fode mais o extracampo que reflete dentro de campo do que qualquer outra coisa, tá ligado? Bizarro, mano. Aí é muito difícil, cara. Eu acho que isso caminha aí para um desfecho não muito agradável pro Santos, pro santista. Eu espero estar errado, mas tô percebendo sinais que apontam muito mais para uma saída do que para uma continuidade. Eu acho que o rumo que a coisa tá tomando... Meu Deus, viado, vocês estão falando do Coutinho como se fosse um bagulho... Às vezes vocês me chamam de clubista na... velho, que loucura, mano. Pô, o Coutinho já disputou Copa do Mundo com o Brasil, sendo protagonista. Pô, no Liverpool... Pô, mano, é porque a única coisa que justifica pra mim é vocês terem menos de 10 anos e não terem visto o cara jogar na Premier League. Só. É esse aí. Agora, eu não tenho essa certeza tão categórica que o pai do Neymar tem de que o mercado se abre para ele. Ele tem mercado. Que tipo de mercado? Aí vamos lá. Ele pode falar que o Neymar tem mercado. Até aí tudo bem. Qual tipo de mercado? Que aí é o que mercado periférico? Aqui, né? Faria algum sentido o Neymar sair, por exemplo, para jogar no Catar, uma liga que ninguém vê, nem os caras lá veem, tem ninguém no estádio. Mas rola muito dinheiro. Show, maravilhoso. Mas faz algum sentido?
jogar numa liga periférica? Ou faz mais sentido jogar no Campeonato Brasileiro? Ou faz mais sentido ajudar o clube do coração a tentar sair dessa situação? Tem mercado, mas ele não tem mercado na Premier League, ele não tem mercado na Bundesliga, ele não tem mercado na Série A italiana, ele não tem mercado na Ligue 1, ele não tem mercado na Liga Portuguesa, ele não tem mercado nessas ligas, ele não conseguiu concluir o contrato, Neymar pai. Vamos voltar para a realidade? Ele não conseguiu concluir o contrato no Al Hilal. No Al Hilal. Ele não conseguiu jogar. Teve a infelicidade de uma lesão, claro, mas o fato é, ele não conseguiu jogar no Al Hilal. Quem garante que o Neymar tem todo esse mercado que o pai do Neymar quer levar a gente a acreditar que ele tem? Eu entendo que numa negociação você valoriza o seu peixe. Ele nunca vai chegar aqui numa entrevista e dizer, na hora que ele está negociando uma renovação com uma empresa, com um clube, ele não tem mercado, né? Não tem muita oportunidade, muito espaço, então... Aí o outro lado que está negociando vai falar, beleza, eu posso jogar para baixo aqui as condições da renovação, porque ele não tem para onde ir, ele vai ter que ficar aqui mesmo. Até aí eu entendo. Só que tem um ponto nessa história. Não é com qualquer clube que ele está negociando. Entende? É com o Santos, é com o clube do coração dele. Um clube que revelou o Neymar, um clube que projetou o Neymar e um clube com o qual está sendo feita uma parceria do pai do Neymar com o presidente. Aí ele brincou, Neymar é muito titular na Inter, finalista da Champions, chegar no Glu e Mkhitaryan é meu ovo. Não acho não. Tecnicamente, esses dois juntos, no dia que eles acordarem melhor, hoje é o dia que eu tô jogando mais bola na minha vida, eles não são 1% do Neymar. Dito isso, a questão não é só técnica, não é só técnica que você avalia se o cara vai ser titular ou não, pô. Fisicamente, num nível de intensidade, hoje os caras estão muito à frente. Não chegam a se conversar, pô. Então essa negociação, ela é diferente. Ou deveria ser diferente. Deveria se fazer mais concessões. O que o pai do Neymar diz, quando em um determinado momento ele fala, poxa, nós não oneramos o clube em nenhum momento. Ele fala ali que ele dá a entender que foi feito um esforço, né, para o Neymar aceitar as condições que o Santos pode oferecer e jogar por aqui e tal. O que ele está querendo dizer é o seguinte, sabe isso aí que pagam para o Neymar? Era para receber muito mais. Então, nesses primeiros 5 meses, a gente deu uma pisada no freio para ajudar o Santos. Ainda assim, é um valor muito generoso. O Neymar vale mais do que isso. O talento do Neymar vale muito mais do que isso. Agora, as condições atuais do Neymar pai, eu não sei se elas valem muito mais do que isso. Eu não sei se dá pra gente comprar esse discurso de que, olha, o Neymar abriu mão de muita coisa para estar aqui, para ajudar o clube. Ele não veio de graça, ele veio por um valor que para a realidade do futebol brasileiro é astronômico. E eu não sei se o valor atual de um cara com esse histórico de lesões e com essa pouquíssima sequência, um cara que não consegue jogar 20, 30 jogos no ano há muito tempo, eu não sei se ele vale mais do que foi acordado. Eu não sei se numa renovação vai dar para botar 50%, 60% a mais na mesa para ele continuar no Santos. Ele não joga. Como é que pode você querer emparedar o clube numa negociação, você querer, passaram os 5 meses, a gente, foi bonzinho aqui, foi camarada, fez um precinho camarada para você, mas agora vamos pagar o valor cheio. Aí se eu sou o outro lado da negociação, eu digo assim, mas você chega aqui, diz que o projeto do cara é recuperar. Se jogar, amém. Peraí, vamos rever isso aqui então. Se ele joga, paga. Se ele não joga, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. É o famoso, só vem a nós, ao vosso reino nada. Eu achei um desastre. Achei muito ruim a colocação, a maneira como o pai do Neymar se colocou. Vou repetir o alerta. Cuidado. Hoje o Neymar não seria titular em uns 17 times do Brasileirão, porra. Neymar e Neymar pai. Cuidado para a idolatria, para o carinho do torcedor do Santos, não virar revolta. Não virar sentimento de traição. Muito cuidado. Porque o futebol é um negócio, mas é um negócio que envolve paixão, sentimento. A roda só gira se existe o sentimento do torcedor pelo clube e pelo jogador. Aí ele vai lá e vai gastar o tempo e o dinheiro dele nisso. E o clube vai arrecadar. Muito cuidado.
porque esse é um ativo importante nessa parceria e que a fala do Neymar pai não está contemplando. É um perigo. Cuidado. Tá aí. Bom vídeo. Mais um bom vídeo, né? Padrão do Jorge Igor fazer vídeo nesse naipe aí, pô, ele é, vamos falar real, tá acima da média comentando, objetivo, direto, pô, ele pega um tema com essa complexidade, te contextualiza, é objetivo, fala extremamente bem, tem que respeitar o homem, tá ligado, mano?